Amém. Glória a Deus. O Senhor é bom. Bom, creio que muitos estão precisando de respostas, estão buscando respostas e eu creio que o Senhor tem uma palavra para nós como igreja, e essa é uma palavra para os filhos. Se você não se sente filho, basta você crer em Jesus e deixar Ele te transformar em filho, em filha. Mas a verdade é que todos nós fomos predestinados para a filiação, todos nós fomos predestinados a sermos filhos, amados, aceitos por um bom pai. Um pai bom, bom de verdade, né? Eu estava compartilhando ontem no nosso GC que a bondade de Deus não é algo misterioso e inalcançável, incompreensível. Deus é bom, bom de verdade. Basta você perceber, se algo que você está vivendo não é algo bom, logo não é a vontade de Deus. Porque a bondade de Deus não é misteriosa, a bondade de Deus é boa de verdade. E é muito simples entender o que Deus quer. Basta você discernir. Se for bom, Ele quer, se for mal, Ele não quer. Ponto final. A religião está complicando isso já tem alguns milênios, querendo fazer a gente fazer parte da religião de Jó, dos amigos de Jó, a religião da resignação. Eu quero falar isso com vocês hoje. Eu queria falar sobre o nosso chamado. Nosso chamado não é um chamado para sobrevivência. Nós não fomos salvos para sobreviver nesse mundo mal, aguardando um tempo da implementação final da vontade de Deus ou aguardando o tempo de nós irmos para o céu. Se tudo que Deus fez foi nos colocar, nos salvar e nos incentivar a aguentar firme, porque o fim já está chegando, então não dá para conciliar essa ideia com a ideia de um Deus bom. Você concorda comigo? Aliás, a grande causa de pessoas desviadas da fé, do evangelho, é justamente isso. Se Deus é bom, por que coisas ruins acontecem, né? E, infelizmente, a igreja, contaminada por alguns venenos, né, da serpente, ela tem propagado ideias que têm deixado as pessoas muito deprimidas. E eu arrisco dizer que a depressão que a gente tem visto se alastrar tem muito a ver com uma pregação de um evangelho não 100% alinhado com a palavra de Deus. A gente, quando tem filhos, principalmente quando a gente ainda tem filhos pequenos e adolescentes, a gente precisa se dar conta daquilo que a gente acredita, o quanto tem afetado negativamente os jovens, né? Por conta daquilo que nós acreditamos e nós estamos incentivando a eles acreditarem. Eu convivo com muitas pessoas, já falei aqui em outras reuniões isso, e é quase unânime a quantidade de crentes que acredita que o mundo vai de mal a pior, até que tudo não tenha mais jeito e Jesus nos tire dessa terra, antes que venha a besta e destrua todas as coisas. E ainda usam a Bíblia para justificar aquilo que acreditam, mas tiram textos do contexto. Mas a Bíblia não fala nada disso. Gabriel, mas a Bíblia não fala de pestes, pragas e. Mas só que isso fica ofuscado quando você observa uma igreja gloriosa que vence até o fim. Isso fica ofuscado quando você percebe o leão da tribo de Judá rugindo sobre as nações. Isso fica ofuscado quando você lembra que Jesus disse que tudo que você disser, crendo no coração, você vai receber. E o diabo, ele tem levantado essas mentiras por um lado, por outro, ele tem perseguido a igreja. Quantos acompanham a igreja perseguida? Eu gosto de acompanhar informações da igreja perseguida para orar por eles e para confrontar a minha fé quando ela se torna morna. Eu leio a notícia de que mais 40 cristãos foram mortos na Nigéria e isso acende em mim um alerta. Eu preciso manter a minha fé viva. Mas não é porque nós temos a igreja perseguida, sendo morta muitas das vezes, vivendo numa situação precária, que Deus não tem o melhor para eles e para nós aqui.
De igual maneira, o inimigo levanta a teologia da prosperidade e faz com que algumas pessoas distorçam a pregação do evangelho e tentem levantar um evangelho que você tem que aprender princípios para prosperar, né? Princípios para ter sucesso. E aí muitas pessoas rejeitam, porque eu não quero isso, eu quero a fé verdadeira, eu quero o evangelho de verdade. Eu quero salvação, eu quero, né, tomar a minha cruz. E não é porque algumas pessoas estão pregando um evangelho falso da prosperidade que não exista de fato a prosperidade divina. Que a vontade de Deus não seja boa, agradável e perfeita. Se a gente ficasse só batendo na tecla de que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, a gente já resolvia tudo. Deus é bom. Deus é bom. Mas por que então o mal acontece no mundo? Simples. O inimigo tem manipulado nós, algumas vezes, e outras pessoas a acreditarem em coisas que não estão alinhadas com a vontade de Deus e a criarem realidades, principalmente com suas palavras e ações. E essas realidades, sim, não são boas, nem um pouco agradáveis e muito menos perfeitas. A igreja, ela tem o maior poder da Terra. A igreja tem mais poder do que a bomba atômica. A igreja tem mais poder do que 1000 feiticeiros. Aliás, a igreja tem mais poder do que os políticos, até ministros. A igreja pode mudar coisas que governantes não têm a menor capacidade de alterar. E se você não está satisfeito com o governo, adivinha só, nós podemos transformar as coisas com a nossa fé. E é sobre isso que eu quero falar. Nós somos chamados para renunciar à resignação. Resignação é uma palavra que a gente não usa muito, mas a resignação significa você aceitar o mal como algo inevitável. É você tolerar as coisas, você aprender a conviver com o mal. Seria mais ou menos isso. As coisas não estão bem, mas é melhor a gente aceitar, porque eu não vou me iludir tentando transformar algo que não pode ser transformado. É isso que mais ou menos a resignação quer dizer. E nós, como igreja, usamos muitas frases decoradas, muitos jargões evangélicos que justificam isso. Eu preparei uma lista extensa das principais mentiras que eu identifico, que eu acreditei, e é engraçado que quando eu comecei a fazer esse levantamento, eu descobri novas mentiras, eu estou descobrindo até hoje novas mentiras que eu acreditei. Para ser bem sincero, eu descobri que eu faço há 18 anos uma oração que é uma grande mentira. Tava conversando hoje cedo, né, com a Ana, com o Abner, uma algo que eu descobri agora, na verdade, né? Eu estava na ignorância. Porque eu sei que Deus é bom e Ele quer o melhor para mim, Ele quer o melhor para cada um de nós. Mas eu achava que eu ainda precisava abrir mão de algo para receber algo de novo do Senhor. E eu detectei recentemente mais uma raiz de justiça própria na minha vida. E eu abro isso aqui para vocês porque eu tenho certeza que todo mundo aqui também precisa de mergulhar um pouquinho mais profundo na graça de Deus. E até algumas coisas que parecem muito corretas, irmãos. Na verdade, são pequenas distorções que a gente aplica às revelações que o Senhor nos dá através da palavra. E isso implica a nossa vida, derrotas que a gente não precisava sofrer. Eu estou aprendendo que palavras são sementes. Palavras são sementes e nós precisamos ter mais responsabilidade com as nossas palavras, tá? E eu estou pregando para mim. Só para ficar claro. Muitas das vezes a gente tem saído do quarto de oração cheios de fé e ao chegar na sala a gente já está contradizendo aquilo que a gente orou dentro do quarto. E nós estamos vivendo um tempo onde o sobrenatural não é mais uma opção para o crente. Crer em milagres já não é mais uma opção para quem tem Jesus, porque é impossível a gente viver sem experimentar diariamente o sobrenatural de Deus. Não um sobrenatural virtual, mas um sobrenatural prático, porque uma das grandes mentiras que a religião tem feito a gente acreditar
é que o reino de Deus é só espiritual. E eu sei que o reino de Deus é espiritual, mas ele não é virtual. Ele não é uma realidade paralela. O reino de Deus não é Nárnia atrás de uma porta do armário. O reino de Deus está aqui e agora. Ele está dentro de nós. E ele está disponível para ser ativado a qualquer momento. E sendo ativado através da nossa fé em movimento, ele vai alterar circunstâncias naturais físicas. Só que ele vai fazer isso de forma sobrenatural, milagrosa. Por isso a gente pode encarar a impossibilidade sem medo. Qualquer tipo de impossibilidade. Se o Senhor te deu uma direção, como Ele nos deu a direção hoje aqui, como Ele nos deu uma direção sexta-feira de ir lá na base missionária para pregar o Evangelho, e eu não tinha voz, eu fui sem voz. Falei, Senhor, vai fazer de alguma forma sobrenatural minha voz sair, ou Ele me cura, ou Ele faz as pessoas ouvirem algo que eu não estou falando, eu não sei, mas Ele vai fazer. E eu tô aprendendo, gente. Eu tô aprendendo a comprar coisas sem ter dinheiro. E não tô falando de irresponsabilidade. Eu estou dizendo que se eu preciso de algo e o Senhor tem para mim, eu vou alcançar, eu vou conseguir. E eu já tenho algum tempo orado para que o Senhor enviasse um carro novo pra gente, que a gente precisa muito. E eu já estou há bastante tempo orando e esperando. E nesses últimos dias eu senti o Senhor me movimentando a dar passos. Para dizer bem a verdade, eu já tinha sentido o Senhor falando para ir numa concessionária. Eu falei, Senhor, eu não vou passar vergonha. Não tem, vou fazer o quê? Vou fazer o vendedor perder tempo. É maldade com a pessoa. Eu não tenho direito de fazer isso com uma pessoa. Mas não teve jeito, irmãos. Eu tive que ir. E eu fui na primeira e eu confesso que eu fracassei. A própria vendedora falou, mas cadê sua fé? Eu falei, Jesus. Eu falei, vou ter que ir em outra concessionária. Nessa não deu. E aí eu tomei uma decisão, vou falar pouco. Vou falar pouco. Eu vou deixar rolar. Eu não vou falar muito. Se a gente tenta explicar, irmãos, que a gente está dando um passo de fé, soa tão ridículo que a gente acaba se contrariando, se contradizendo, aliás. A gente acaba falando que não deve e construindo uma realidade que não é aquilo que o Senhor falou. O Senhor falou para Abraão, eu vi o Gerson olhando para cima e eu me lembrei. Desculpa, Jefferson. Eu vi o Jefferson olhando para cima, eu me lembrei. Ele mandou Abraão olhar e passaram-se anos depois que Abraão contou aquelas estrelas. Deus ficou falando com Abraão para Abraão visualizar o que Deus ia fazer, mas era ridículo, gente. Era absurdo. Você vai ser pai de uma multidão. Se eu não me engano, as coisas só começaram a acontecer na vida de Abraão quando Deus obrigou Abraão a falar a promessa. Sabe como? O nome dele era Abrão. Deus teve que mudar o nome dele para Abraão, pai de multidões, né? Pai de uma multidão. Ele foi obrigado a se apresentar como aquele indivíduo da promessa, porque até então não dava. Ele com certeza acreditava na promessa, mas quando ele ia falar, ele olhava para a realidade e dizia, pô, descendentes como as estrelas do céu? Não, não vai rolar. Então ele segurava a língua. E uma vez eu ouvi um rapaz falando para mim, Gabriel, eu tenho medo de acreditar nessas coisas que você fala porque eu tenho medo de me desiludir. Eu falei, eu te entendo, cara, a fé é um risco enorme. Enquanto a gente não entender que dar passos de fé vai expor a gente a riscos, aí a gente não sai do lugar. E eu tava falando isso com Bruna, né, com a minha esposa. Eu falei, não dá mais pra gente esperar, nós precisamos dar passos. Todos os avanços que nós tivemos na nossa vida foram depois da gente dar passos de fé. A gente tem aprendido a ser vulnerável. A vulnerabilidade, ela tem o poder de expor a realidade da nossa alma, né? As realidades das dores, daquilo que nos causa dor, que nos ofende. A realidade, às vezes, até do nosso próprio pecado. E isso é ótimo, a gente realmente precisa ser vulnerável. Aliás, eu estou sendo um pouco vulnerável aqui para vocês hoje.
E a gente precisa ser vulnerável. Agora, a vulnerabilidade não é desculpa para a gente ficar estagnado na incredulidade. A gente pode ser vulnerável, mas ainda assim proclamar fé, confiança. A gente pode ser vulnerável para dizer assim: olha, é assim que eu me sinto, porém, a palavra de Deus diz isso, isso e isso a meu respeito, e você declarar a palavra de Deus. Mas depois você não alterar aquilo que você declarou. Lembra? Palavras são sementes, você declara aquilo que o Senhor te disse. E depois, quando você estiver diante do desafio, feche a boca. Porque se você falar de novo, está arriscado você cavar e tirar as sementes que você plantou. E ela já estava germinando, criando as primeiras raízes. E o que eu comecei falando aqui é que eu tenho visto muitos crentes, muitos cristãos falando a frase clássica: basta você começar a falar um pouquinho de economia, política, maldade, violência. A frase clássica, em mais de 90% dos casos, é: e não tem jeito não, só vai piorar. E eu não me espanto quando uma pessoa que não tem Jesus fala isso, porque a pessoa que não tem Jesus não tem poder nenhum nas suas falas. O problema é quando são cristãos, e aí eu quero convocar todos vocês. Temos 37 pessoas hoje aqui e sei lá mais quantas vão ver no YouTube. Eu quero convidar vocês a, em amor, confrontar todas as vezes que você ouvir esse tipo de frase. E lógico, antes disso, se arrepende de você que tem falado. Que o mundo vai piorar, que as coisas vão piorar cada vez mais. Isso é resignação. Isso é uma. E isso tem uma origem teológica. Isso tem uma origem até escatológica. Há um ensino que foi propagado e quem foi criado na igreja desde pequenininho sofreu mais com isso. Que fez a gente acreditar que no mundo tereis aflições. Jesus falou, tá? Eu não estou dizendo que Jesus não falou. Mas tende bom ânimo e venci o mundo. E dando a entender que no mundo sempre tereis aflições, só quando eu for para o céu é que eu vou ficar bem. Só que isso é acréscimo. Isso é acréscimo, isso não está escrito. O Senhor tem provisão de cura para todo tipo de enfermidade, mesmo que você não esteja vendo ainda, mesmo que você olhe para a sua condição e diga não tem como. O médico falou que é impossível, que é uma doença incurável, é uma condição permanente, né? E agora tem os transtornos ou os espectros da vida e não é classificado como doença, não é classificado como deficiência, muita coisa. Eu me perco, gente, me perdoa, eu não sou da área da saúde mental, então eu fico completamente perdido. Eu não sei o que eu posso falar, o que eu não posso falar. Eu não sei se pode falar que é um problema, se pode falar que é uma doença. Então me desculpa se no meu linguajar eu falhar. Eu só sei de uma coisa, seja espectro, seja doença, seja qual for a nomenclatura que deem, Deus pode e vai. Aliás, já fez. E se não pode chamar de cura, então não sei do que eu vou chamar, mas Deus pode transformar. TDAH, autismo e qualquer outra coisa. Síndrome de Down, ele transforma. Gente, se ele cura câncer, ele não pode fazer sua mente funcionar de um jeito mais correto? E quem sabe você tem TDAH, autismo e super habilidades. E Deus te deixe só com as super habilidades. Olha só que maravilha. Eu tenho certeza que essa é a vontade dele para você. Nós fomos salvos para vivermos como salvos. Nós não fomos salvos para ir para o céu no final de tudo. E nem para ser arrebatado num arrebatamento de escape secreto para fugir daqui antes que venha a grande tribulação. Nós não fomos salvos. Jesus não pagou um preço alto só para que a gente fosse para o céu. Gabriel, mas o que importa não é a eternidade? Sim, o que importa é a eternidade, que começou no momento em que você foi alcançado pelo Evangelho. É isso que importa. A eternidade começou no momento que você foi alcançado pelo Evangelho, no momento que você foi salvo, no momento que você nasceu de novo.
O Senhor falou que nós vamos ser sal e luz para o mundo. Nós somos maiores do que nós enxergamos no espelho. Nós temos mais poder em nós. Sabe por quê? Nós temos autoridade. Gabriel, mas o mundo jaz no maligno. Irmãos, a gente tem falado algumas coisas e tem dado autoridade ao diabo, a autoridade que ele perdeu na cruz. Toda a autoridade foi dada a Jesus, o nosso Senhor, o cabeça da igreja. Nós fazemos parte de um corpo que possui total autoridade. Não sobrou uma mísera autoridadezinha para Satanás. Satanás não tem poder nenhum. Nenhum. Não, mas eu estou vendo o mal acontecer. A única coisa que o diabo ainda pode fazer, porque foi a única coisa que ele fez desde o princípio, é falar mentiras, óbvio. Lá no Jardim do Éden, ele foi bater um papo com Eva. Adão deu mole. Ele era para ter já cortado de imediato. Para de conversar com a serpente. Mas ele se isentou da responsabilidade dele de proteger o jardim. Porque ele tinha que ter protegido tanto a esposa quanto o jardim. E aquela conversa acabou mal. Por quê? Porque a serpente, que é um animal peçonhento, injetou veneno nas ideias de Adão e de Eva. E eles começaram com as próprias palavras, a pronunciar mentiras. Não sei se você já leu com atenção o relato, mas Deus tinha falado uma coisa para Adão e Eva. E quando a serpente começa a instigar, a própria Eva abre a boca e já distorce o que Deus tinha falado, aumentando o rigor do comando que Deus tinha dado. Aliás, vai uma dica. Geralmente, quando você está se sentindo muito pressionado a melhorar de comportamento, a mudar algumas coisas, nem sempre é o Espírito Santo te convencendo, porque o Espírito Santo, ele é específico e ele é manso. A pressão que gera muitas das vezes incredulidade, gera temor e medo e muitas das vezes fuga. Geralmente essa pressão vem do inimigo e não do Espírito Santo. E o diabo estava lá lançando mentiras. Então eles acreditaram naquelas mentiras, eles agiram a partir daquelas mentiras e para piorar, eles distorceram o caráter de Deus porque eles entenderam de uma forma inexplicável que eles tinham que ter medo de Deus e se esconderam. Aí alguém pensa, tá, mas aí agora ele tá no comando de todas as coisas. Não, ele continua sendo uma serpente, só que antes a cabeça dele era normalzinha, agora ela tá amassada, ela foi esmagada pelo pé de Jesus. Ou seja, Satanás hoje tem menos poder do que ele tinha no Jardim do Éden. Gabriel, mas em Apocalipse ele aparece como um grande dragão, a antiga serpente. Sim, porque ele está mentindo há mais tempo. E ele está fazendo as pessoas acreditarem que ele é maior do que ele é. Maior é o que está em nós, não o que está no mundo. Glória a Deus. Só vi uma pessoa dando glória a Deus. Glória a Deus. É porque eu não falei gritando, né? Eu não entonei a voz. E aí a gente está muito viciado no contexto religioso. Eu teria que ter falado: maior é o que está em nós. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O mundo não está na mão do diabo. Não, mas Jesus falou que ele é o Deus desse século. Sim, ele é o Deus desse século, até que veio a igreja. Aí veio a igreja. Agora o Deus desse século é a igreja. É a igreja que comanda. É a igreja de Jesus Cristo que determina o que vai e o que não vai acontecer. Gabriel, mas eu não acredito nisso. Eu sei, muita gente não acredita nisso. Eu ainda estou tentando aplicar essa crença em todas as áreas da minha vida. Eu estou trabalhando, a nossa mente é complexa. Pessoas racionais, por natureza como eu, muitas das vezes têm dificuldade. Nós temos caminhos neurais que a gente trilhou por muitos anos. São 4 décadas vivendo no engano, gente. Por mais que tenha sido criado na igreja, por mais que conheça a Bíblia, já leu a Bíblia de capa a capa, sei lá quantas vezes. Só o livro de Romanos já devo ter lido mais de 1000 vezes, porque eu amo o livro de Romanos. Mas a mente precisa ainda ser renovada.
E eu ainda tenho crenças que precisam ser modificadas. E o pior, às vezes algumas crenças foram alteradas, mas palavras automáticas, reações, principalmente reações, atitudes padronizadas, repetitivas. A gente continua repetindo, a gente continua numa posição de vítima, de fracasso. Numa posição onde você, quando vai se deparar com alguém na posição de autoridade, supostamente uma autoridade, você se reduz, você se rebaixa, você teme, você treme. Você não sabe como se reportar. Mas você não vai ver essa dificuldade em Paulo. Falando com o imperador, governador, juiz, com perseguidor. Ele estava sempre de cabeça erguida, gente. É só ver, é só ler. Vai ler lá Atos, você vai ver. Principalmente o finalzinho de Atos. Ele é levado, ele é chicoteado. E o homem continua numa posição de autoridade. Eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu determino. Deus me trouxe até aqui para cumprir uma missão. Vocês acham que estão me julgando? Eu vim aqui para pregar o evangelho para vocês. E ele começava a pregar. Ele era o próprio advogado dele. Ele começava a advogar. Mas enquanto ele advogado, ele estava falando de Jesus, da ressurreição. Aliás, ele pregava a ressurreição. Ele não pregava vocês vão para o céu quando morrer, não. Ressurreição é difícil pregar. Falar que vai para o céu é facinho. Os discípulos pregavam coisas absurdas. Os discípulos pregavam coisas arriscadas. Expunham eles a ser ridicularizados. Aliás, eles foram perseguidos justamente por pregar aquelas coisas. E nós estamos querendo melhorar o evangelho muitas das vezes. Estamos querendo disfarçar um pouquinho, adaptar. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor colocou sobre nós uma unção, e eu honro a unção que Deus colocou sobre a minha vida. É uma unção para ativar e destravar destinos. Por isso que às vezes a minha pregação, muitas das vezes as coisas que eu falo, elas geram incômodo. E eu sei que algumas pessoas até distorcem o que eu falo. E eu já cansei de ter medo disso, eu não quero mais ter medo disso. E eu sei que gera incômodo. Porque às vezes parece que eu estou esticando demais, tô querendo arrebentar a corda. Talvez seja, vamos arrebentar a corda, vamos romper com as limitações, vamos enxergar as coisas acima. Para Paulo tudo era oportunidade, tudo era uma desculpa para pregar o evangelho. Se ele queria alcançar um carcereiro, ele era preso para poder pregar para o carcereiro. Gente, nós precisamos chegar nesse ponto. Ele não esperava a igreja mandar ele como missionário, não, ele ia arrastado, açoitado até o campo missionário. Aleluia, Senhor. Glória ao teu nome, Jesus. Senhor, tu sabes o quanto eu necessito que essa palavra seja aplicada e avivada dentro de mim, Senhor. Porque nós estamos vivendo num tempo onde a gente se acostumou a orar por livramento, sendo que os discípulos daquele tempo, eles oravam por coragem. Eles estavam vendo a perseguição chegando, estavam orando por coragem, eles estavam determinando que tudo seria mudado. Nós não temos mais que nos interessar se a política vai mudar, nós temos que nos interessar pela salvação daqueles que estão na política. Ao invés de querer mudar o jornalista que está lá fazendo a notícia que você não gosta, ora para que ele seja alcançado pelo evangelho. Mas para quê, Gabriel? Para que ele pregue o evangelho lá no jornal? Não, para que ele seja salvo. Porque se eu fui salvo, por que ele não pode? Não, mas eu não acredito, eu acho que aquele dali não tem mais jeito, então você já não acredita mais em Deus, você perdeu o acesso ao sobrenatural. Quem não tem mais jeito? Se você teve jeito, por que alguém não vai ter jeito? Se eu tive jeito. E tudo é pela fé. Nós precisamos pregar o evangelho, tem jeito. O mundo tem jeito. O mundo não vai de mal a pior. Eu quero falar para você que é jovem, para você que está em depressão, ou para você que tem filhos ou parentes em depressão. Aprenda a pregar o evangelho de verdade. O evangelho fala que o mundo vai ser cheio da glória de Deus. O mundo vai ser cheio, é o mundo, é o globo terrestre mesmo. A glória de Deus vai encher toda a terra. Não vai ficar um espaçozinho vazio. Esses dias eu ouvi uma palavra profética que uma irmã mandou para mim, porque ela sabe que a gente está evangelizando comunidade carente aqui no Rio de Janeiro. E ela falou
que ouviu uma palavra profética, que não vai ter uma viela do Rio de Janeiro, que não vai ouvir o verdadeiro evangelho. Eu não estou falando do evangelho da religião, eu estou falando do verdadeiro evangelho, aquele evangelho que enche as pessoas de esperança e que tira a criança, o jovem, a menina do tráfico, da prostituição, da droga, porque eles estão lá justamente porque o evangelho que eles ouviram falar é um evangelho de derrota, é um evangelho de sofrer na terra, é um evangelho de ser injustiçado na terra, até que um dia você vai para um céu muito legal. E a verdade é que ninguém pode conceber a realidade do céu. Eu tenho esperança de ir para o céu, eu quero ver o céu. Aliás, eu quero ver Jerusalém celestial, que não tem nada a ver com o que as pessoas narram como céu. Eu quero ver essa realidade, mas eu não quero ver essa realidade quando eu morrer. Eu quero ver essa realidade agora. Eu quero ver os anjos de Deus batendo asas sobre mim agora. Eu quero ver as pedras preciosas da Jerusalém celestial agora. Eu quero ver a sujeira, a poeira da rua de ouro da Jerusalém celestial caindo sobre mim agora. Ou você não sabe por que às vezes o pó de ouro desce sobre nós? São os anjos que não limparam o pé antes de entrar na tua casa. Você entendeu o que eu falei? Eu viajei. Esse dia a gente estava lá na base e eu estava no meio do salão, assim, longe de qualquer janela. E era noite, não ventava. E aí eu estava falando com o pessoal em cima da mesa e de repente desceu uma pena. Eu fui tirei a pena. Depois o Bruno falou, Gabriel, era uma pena. Eu falei, por que tem uma pena descendo aqui? Ele falou, não, uma pena, não tem de onde vir uma pena. Eu falei, meu Deus, era uma pena, cadê a pena? Não achei mais a pena. Eu quero ver as penas dos anjos que se soltaram das asas dele caindo sobre nós. Eu quero ver a glória de Deus hoje. Para de esperar o dia que você vai para o céu. Para de falar para os outros que eles vão sofrer até o dia que eles vão para o céu. Não é isso que a Bíblia diz. Nós vamos ter uma vida maravilhosa nessa terra. E se você está com dor, você pode ser curado. Se você está sofrendo, você pode deixar de sofrer. Se você está precisando de dinheiro para pagar seu aluguel, sua conta, sei lá, esse dinheiro vai aparecer. Ele já é disponível. Nós já temos acesso a todas as bênçãos. Nós precisamos sair dessa posição de vítima. Isso é urgente, Pai. Eu oro para que essa palavra alcance os corações, em nome de Jesus. A começar do meu, mas alcance os corações, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, é tempo da igreja se levantar, é tempo de você se levantar, é tempo de você parar de pedir pela salvação do seu marido, do seu parente, do seu filho e começar a declarar: o seu filho já é salvo, já está alcançado pela graça, já foi transformado. Visualize, lembre do poder da visualização, enxergue as circunstâncias transformadas, visualize o carro lá na sua garagem, visualize as paredes novinhas, visualize a obra acabada. Se você está precisando terminar uma obra, eu declaro você visualizando agora. Gabriel, mas não tem mais jeito. Lá atrás, se tudo tivesse dado certo conforme eu planejei, eu sei que as coisas aconteceriam, porque eu planejei bonitinho. Pois bem, o Senhor permitiu que seus planos fossem fracassados. Ótimo, agora ele tem os planos dele para entrar em cena. Agora ele tem o sobrenatural para entrar em cena. Agora ele tem aquele dinheiro que você nem sabe que tem retido, ser liberado na sua conta inexplicavelmente. Agora ele tem o processo que foi engavetado e que nunca que vai chegar no STF, de repente ser desengavetado pelos anjos do Senhor. É tempo de dinheiro retido ser liberado. É tempo de dinheiro retido ser liberado. E eu vou falar de novo para irritar o inferno, para liberar essa palavra. É um decreto. É tempo de dinheiro retido ser liberado. Em nome de Jesus. Porque o diabo segurou o dinheiro de muitos filhos de Deus. E eu não aceito mais ver isso. Liga para o seu advogado amanhã, manda mensagem agora, talvez. Manda consultar o processo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não ouvi isso, não, gente. Eu não estou induzido por ideias malucas, não. Isso me veio aqui agora.
Dê passos de fé, dê passos de fé, dê passos de fé. É tempo da igreja parar de ficar pedindo, pedindo, pedindo. Eu sei que o Senhor Jesus falou que tudo que a gente pedisse em nome dele a gente receberia. Mas eu sinto no meu espírito que hoje não é dia de pedir, hoje é dia de decretar, hoje é dia de liberar a presença do Senhor. Hoje é dia da gente avançar. Hoje é o dia de subir 10 degraus, não mais um, 10 degraus. Hoje é o dia de romper. Hoje é o dia da porta se abrir. Hoje é o dia de talvez você bater na porta, ou amanhã, quem sabe, naquele lugar impossível, improvável. Hoje é o dia de você passar direto pela recepção, entrar na mesa do executivo e falar: eu tô aqui porque eu vou trabalhar contigo. Não sei se faz sentido para você. Outra coisa que me veio aqui, e vai pegando, irmãos, porque sinceramente só pode ser profético isso, a minha cabeça não ia produzir essas ideias doidas. Você está esperando uma promoção no seu trabalho. Sabe aonde que está a sua promoção? Está numa outra empresa, talvez na concorrência. Coloca teu currículo, bate na porta, sai mais cedo. E vai lá. E vai lá. Sabe, talvez você esteja como assistente até hoje, mas você exerce uma função já de gerente, de líder de equipe. E eles se acostumaram. É ou não é? E o Senhor te chama para perdoar, tá? Perdoa. Libera teu coração. Mas não aceita a mediocridade. Não aceita ficar sendo explorado. Não aceita ficar sendo pisado dentro da empresa que você está. Perdoa os seus ofensores. Amém. Mas o Senhor está querendo te colocar. Aí você fala assim: mas eu não sei se o Senhor tem isso para mim. Então faz a seguinte pergunta para você: se o Senhor aumentar a minha renda, se o Senhor me der um cargo de maior influência, se o Senhor me der um avanço nesse negócio que eu estou implementando aqui, o que o reino de Deus será beneficiado com esse meu avanço? Faz essa pergunta agora para você. Eu não tenho essa resposta. Mas faz essa pergunta para você. O seu avanço pessoal não diz respeito somente a você. Você faz parte de um reino. Você faz parte de um reino que vai muito além de mim e de você. E esse reino está em plena expansão, em pleno avanço. A palavra de Deus, Jesus falou que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Mas peraí, preste atenção. Eu sei que a gente fica repetindo os versículos e a gente não presta atenção. As portas do inferno não prevalecerão. Gente, não está falando os tanques do inferno. Não está falando os mísseis do inferno. Está falando as portas. Porta é para se defender. O inferno está fechando as portas para você não passar. E o que o Senhor está falando é que as portas não ficarão fechadas. E se o inferno fechou, mete o pé. Porque as portas não prevalecerão. E quem é que está avançando? É o inferno fechando porta? Ninguém avança fechando porta. Quem está avançando é a igreja. O inferno está fechando porta porque o inferno está regredindo. O inferno está recuando. O inferno está tentando se defender de você. Ele está tentando se proteger de você. Não existe um mal avançando. O mal não está avançando. Gabriel, mas quando eu lembro da minha infância, era tudo bem. É porque você não tinha consciência dos problemas que seus pais passavam. As coisas não estão piorando. Não, mas a política piorou. Não piorou. Nada está piorando. Eu sempre gosto de usar o exemplo. Quando eu fiz faculdade, eu nunca fumei, mas eu chegava em casa fedendo a cigarro, porque o pessoal fumava dentro da sala de aula, dentro dos corredores. Hoje em dia o povo não fuma mais nem dentro de um restaurante. O que é isso, gente? É avanço. As coisas estão avançando. Gabriel, mas aí você vai falar, mas a violência aumentou. Você não vê quantos casos de mulheres sendo agredidas? Sim, eu vejo aqui. A gente socorreu recentemente, que eu me lembro rápido, acho que foram 2 que passaram por isso. É um absurdo. Porém, há pouco tempo atrás, mulheres que eram agredidas sequer eram levadas a sério. Tinha nem chance de ir numa delegacia, que estava arriscado de ser agredida pelo delegado. É ou não é? Então existem coisas ruins acontecendo. Não, Gabriel, mas vai vir uma pandemia pior do que a Covid. Não vai vir pandemia pior do que a Covid. Tira isso da sua boca e da sua mente. Não vai vir mais uma epidemia.
Mas vai ter a terceira guerra mundial, você não está vendo lá Rússia, Israel, não sei mais o que. Nós não fomos ungidos pelo Senhor para fazer constatações. Nós fomos ungidos pelo Senhor para profetizar e criar realidades. Chris Vallotton, Ana, obrigado. Os cães da desgraça estão às portas do seu destino. O que significa? Você está se deparando com o caos, está se deparando com o confronto, com guerra espiritual. Pronto, você está a um passo da vitória. É simples assim. Porque se você estivesse num lugar de derrota total, absoluta, você nem estava tendo problema, estava tudo bem com você. Chuta o cão. Aleluia. Nós precisamos renovar nossa mente, sair desse lugar de vítima, de impossibilidade. Sabe, eu não posso mudar nada. Não tem mais jeito. As coisas vão piorar. Não vão piorar. Não, isso aqui não é palavra. Outro dia eu estava falando umas coisas assim. E aí, a pessoa falou: parece coach, você está falando igualzinho coach. Eu falei: gente, eu nunca ouvi coach, eu não tenho nada contra coach, mas eu não entendo nada de coach, eu nunca fui nada parecido com coach, muito pelo contrário. Denise me conhece um pouquinho também aqui, Denise está aqui hoje com a gente. Eu tinha um histórico de depressão, histórico de pânico. Quando eu cheguei lá no PIR, que a Denise ajudou muita gente quando a gente chegou lá, eu estava tendo crise de pânico, falava: gente, tô tendo um negócio assim muito louco. Né, amor? Eu tenho nada de coach, nunca passei por coach. Já fiz terapia, sim, mas nunca nada parecido. Negócio de ficar falando coisas positivas, até que a gente fica animadão. Eu tô falando nada pra gente ficar animadão. O que eu tô tentando é trazer o evangelho. O evangelho é o poder de Deus. É o poder de Deus. O que eu tô fazendo aqui é destruindo fortalezas mentais. Porque Satanás não está nos altos céus confrontando a gente. Ele está lançando mentiras na nossa mente. Aliás, tem horas que ele nem está lançando mais, porque a gente já tem mentiras enraizadas e dando frutos. A gente tem que pegar essas mentiras e arrancar. Identificou uma mentira, arranca e joga fora e deixa a verdade brotar no lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu vejo um contexto geral. Eu vejo realmente um contexto. Eu nunca consegui separar a minha vida de um contexto coletivo. A minha mente funciona muito dessa forma. Então eu estou enfrentando uma dificuldade pessoal, eu já estou imaginando que isso tem a ver com a dificuldade que outras pessoas aqui nesse lugar que eu vivo estão enfrentando. Eu já percebo que isso tem a ver com a minha família, eu já percebo que isso deve ter a ver com o meu irmão que está lá no sul, deve ter a ver com ele também, a luta que ele está enfrentando, eu estou enfrentando aqui. Não, isso tem a ver com o Brasil. O Senhor me colocou nesse papel profético, eu estou sofrendo o que o Brasil está sofrendo. Eu sempre vi isso. Eu sempre me enxerguei dessa maneira. Só que tem duas formas de você se enxergar dessa maneira. Numa posição vitimista ou numa posição vitoriosa. Onde você vai alcançar a sua vitória pessoal. E essa sua vitória pessoal vai repercutir e vai levar a vitória para muitos outros. Você que está aqui, ou você está assistindo, aonde você está, quando você estiver assistindo, você foi chamado como ponta de lança. Sabe o que significa? Que você foi chamado pelo Senhor para abrir um caminho. Não, Gabriel, eu não sou ponta de lança. Você me confundiu. Você não sabe quem eu sou. Eu sou sempre levado pelos outros. Não. O Senhor te chamou como ponta de lança. O Senhor te chamou para abrir caminhos novos. E o que você conseguir romper, muitos atrás de você vão romper pelo caminho que você abriu. E eles vão ter que vencer outras lutas. Mas as que você venceu, eles vão receber gratuitamente. Você é a imagem e semelhança do seu Pai. Tal pai, tal filho. Se o teu Deus fez o que fez, você vai fazer obras maiores que as dele. Foi ele que falou. Isso não é loucura na minha cabeça. Foi ele que falou. Se ele fez o que fez, você pode fazer ainda mais. Quando Deus criou o mundo, ele criou com o poder da fé, através da palavra que ele disse. Antes de Deus falar, o Espírito do Senhor estava pairando sobre as águas, lembra? Nada acontecia, só havia trevas. As coisas só começaram a acontecer quando Deus abriu a boca e falou: haja, puf, e houve. E de repente ele criou você e falou: é a minha imagem, a minha semelhança. Adivinha como você vai transformar o seu mundo de trevas? Falando, profetizando, declarando. Ai de mim se não tivessem profetizado, eu nunca teria acreditado em quem eu sou. Profetiza, cria realidades. O seu pai criou mundos com o poder da fé dele, agindo através da palavra que saiu da boca dele. Se o teu pai fez o que fez, falando e crendo, imagina você.
Imagina o que você vai fazer falando e acreditando no que você fala. Ele disse que tudo o que você disser. Por quê? Porque essa palavra que sai da sua boca, quando ela está colocada sobre o poder que o seu Pai tem, vai transformar qualquer coisa. Qualquer coisa. Eu olho para a carinha de vocês, eu fico vendo impossibilidades, impossibilidades, impossibilidades. Eu fico vendo desafios. Eu sinto o que vocês estão sentindo. É sobrenatural. Eu estou sentindo o que algumas pessoas estão sentindo aqui. E eu estou cheio de indignação, porque eu creio que quando você abrir sua boca junto comigo e concordar com o que eu estou falando, essas circunstâncias vão ser transformadas. Gente, eu preciso de circunstâncias transformadas muitas vezes. E eu posso dizer bem a verdade. Essa semana eu me desesperei. Essa semana eu olhei para as circunstâncias e falei, pronto, agora já era, não dá para descer mais. Se você está se sentindo assim, ou talvez não esteja tão ruim como eu, é bom que eu esteja falando isso tudo aqui, que fique gravado, para eu me lembrar. Agora eu tô gravado, eu tenho que continuar nessa postura. E minha esposa vai me lembrar disso, fiquem tranquilos. Exato, Denise. Nós estamos diante da oportunidade para o milagre. É uma impossibilidade? É uma oportunidade. É uma impossibilidade? É uma oportunidade. É uma oportunidade do nosso Deus ser visto. É uma oportunidade. Ah, o Brasil está diante da melhor oportunidade, gente. É a melhor oportunidade. E olha só, não vai ser do jeito que A ou B quer, não. Vai ser diferente do que tudo, porque Ele vai fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Ele vai fazer melhor. Ele vai fazer melhor. O que a gente tem que fazer? Profetizar, não o como, mas o que. A gente tem que parar de ficar dando para Deus receita de bolo. Ele não precisa aprender como fazer nada. Ele só precisa saber o que a gente acredita. Os anjos do Senhor. Os anjos do Senhor precisam ouvir, não a gente falando com eles, não a gente dando comando para eles. Eles precisam ouvir a palavra de Deus nos nossos lábios. Eles precisam ouvir, porque quando eles ouvirem a gente declarar, o Brasil vai melhorar, o mundo vai melhorar, a economia não vai quebrar, o dólar não vai aumentar, nós não viveremos num mundo pior, nós não viveremos em ditadura, nós não viveremos num caos social, nós não viveremos numa miséria, o desemprego não vai aumentar, e a gente começa a liberar paz, a gente começa a liberar declarações. Eu vou dar um testemunho para vocês de algo que ainda não aconteceu totalmente, mas é tão óbvio no nosso espírito. As notícias que saíram confirmam tanto que a gente tem declarado sobre a região que a gente está morando aqui. A gente vive num lugar onde parou no tempo. Tudo à nossa volta prosperou em termos de bairro, né? Quem conhece aqui Maricá sabe. Inoã é o bairro que a gente está. Ficou parado no tempo. Enquanto outros bairros ao redor prosperaram muito, né? Ao ponto de imóveis ao nosso redor valerem 10 vezes mais do que valiam há menos de 10 anos atrás. Enquanto que aqui ficou estagnado, parado no tempo, né? E se criou algumas comunidades, se transformou. Há 2 anos atrás era extremamente violento. E nós temos declarado palavras. Nós pegamos, se você quiser, entra no site da Bethel. Eles têm 4 declarações que eles fazem durante o período de ofertas lá. E a gente traduz, acho que eu traduzi no Google Translate mesmo. E mudei algumas coisas para fazer sentido na nossa realidade. E a gente tem feito, sabe? Às vezes chegam pessoas que passam realmente privação, necessidade. A gente distribui cestas básicas ali. E a gente tem feito elas declararem coisas incríveis sobre a vida delas e sobre essa região. E nós temos falado. E de vez em quando o Espírito Santo nos toma com uma ousadia louca que nos faz declarar coisas completamente surreais, ao ponto de a gente dizer que esse lugar vai ser transformado num lugar muito próspero. Esse lugar não vai ter mais miséria. Esse lugar vai ser completamente mudado. Não vai ter mais boca de fumo, violência, morte, prostituição, cracudos andando para cima e para baixo. Esse lugar vai ser totalmente transformado. E a gente tem declarado isso. Declarado. Essa semana saiu algumas notícias nos últimos dias. Que o maior shopping da cidade, aliás, da região, vai ser construído bem do lado da base. Impossível. E aí eu fui comentar com alguém esses dias, ele falou, isso daí não vai sair do papel nunca. Eu falei, tá repreendido, vai sair do papel. E a gente tem um prefeito aqui meio megalomaníaco, muita gente não gosta dele. E ele acabou de lançar um projeto, uma licitação absurda,
de uma das maiores obras, sem brincadeira, com certeza é uma das maiores obras que o Brasil já viu, uma das maiores obras. O orçamento inicial da obra é quase de 800 milhões de reais. Imagina no final, né? Se o planejamento é de 800 milhões, imagina no final. Mas enfim, é uma obra tão grande, gente, tão grande. E adivinha onde é a obra? Na frente da base. Se você olhar as fotos da base hoje, vocês vão rir da minha cara. E o povo em volta não acredita, porque ninguém vai acreditar que aquilo dali vai acontecer. Mas nós vamos continuar lá, profetizando e acreditando, porque eu sei que meu Deus é capaz de fazer. E por que que ele faz? Porque o Espírito está pairando sobre a face das águas do caos? Não, ele faz porque a gente abre a boca, a gente imita ele, a gente começa a falar as palavras que a gente sabe que está no coração dele. Porque a gente sabe que ele é bom e ele é poderoso. Ele pode, ele quer e ele faz. E ele vai fazer, ele já está fazendo, ele já está fazendo, ele já está fazendo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ana, fica à vontade, eu sinto o Espírito Santo se movendo, tenho certeza que Deus vai falar com você para algumas pessoas. Eu sinto isso. Desculpa eu colocar você na fogueira, às vezes quando eu coloco Ana na fogueira. Desculpa. Ô, Mas é Gabriel, porque eu realmente sinto isso. é, enquanto você estava falando, eu senti de compartilhar um testemunho. É, logo no início, quando você começou a falar, senti de compartilhar um testemunho, como uma ativação. É, aqui muitos estudam na Bethel, outros não estudam, nem conhecem a Bethel, mas eu quero te dizer que a gente conhece testemunho, a palavra testemunho, a gente está declarando, faz de novo, Jesus. É. E testemunho gera testemunho. Então eu quero compartilhar um testemunho para gerar um testemunho na sua vida, igual, maior do que esse. Eu vou contar muito rapidamente. Algumas pessoas aqui podem até saber já. Gente, eu tenho muito testemunho de milagres, muito testemunho de milagres, mas eu senti de contar um testemunho aqui bem rapidamente. Quase novembro do ano passado, a escola que eu estudo, e muitos aqui estudam também, participou da Escola de Profetas, que é em Brasília. Eu moro aqui em Santa Catarina. E, eu cheguei a me inscrever para fazer, mas aí quando chegou no momento de pagar, eu falei, ixi, não vai dar. Nem para fazer a inscrição ia dar. Falei, não vai dar. E aí, nesse momento, eu falei, não vai dar. Eu fiquei triste, mas eu falei assim, sim, eu me conformei. Não, não vou ter dinheiro. Eu abri mão, né? Deus tinha pedido para que eu fizesse algo relacionado à minha vida profissional, que ele estava querendo tratar ali, minha vida profissional barra financeira. E eu estava sem emprego, totalmente sem dinheiro, gente. Nem cartão de crédito com limite eu tinha, sendo bem vulnerável aqui, zero dinheiro. E aí, deu uma semana antes de começar a escola de profetas do ano passado, o Senhor começou a falar que eu estaria nesse lugar. Eu falei, Deus, peraí, é você que está falando comigo ou sou eu que estou querendo ir? E aí eu falei, Deus, foi numa quarta-feira de manhã, eu falei, Deus, se realmente você quer que eu esteja nesse lugar, não é só porque você quer. Olha eu, né? Não é só porque você quer fazer a minha vontade ali nesse momento, mas se você quer que eu realmente esteja nesse lugar porque tem um propósito para eu estar lá, fala comigo de forma muito específica hoje ainda. Isso foi numa quarta de manhã, eu estava sozinha em casa, e aí quando foi à noite, teve uma aula da escola, da Bethel, e aí era no Zoom assim, e aí uma aluna que não sabia de nada, eu não falei com ninguém essa situação, que eu estava perguntando para Deus, e ela foi e escreveu no chat, assim, do Zoom, Ana Paula Dias, Deus está falando para você colocar o pé que ele vai colocar o chão. Vou te mandar uma imagem que ele falou para te mandar. E aí eu fui, ela me mandou a imagem era uma mulher andando numa ponte, a ponte tinha uma ripa de madeira de um lado, e para eu colocar o pé na outra ripa de madeira, não tinha a menor condição. E eu sou baixinha, gente, tinha a menor condição. A imagem era assim. E para colocar o pé na outra ripa de madeira, Deus colocava a mão para que essa mulher pisasse na mão de Jesus e conseguisse continuar caminhando
naquela ponte. E naquela hora eu entendi o recado de Deus claramente. Amém. É para eu colocar o pé. Falei, Deus, ok, primeira parte eu já entendi. Agora, qual é essa parte? Qual é esse passo de fé que eu tenho que dar? Eu não sei, Deus. Qual é o passo? Porque eu não tenho limite no cartão de crédito para comprar uma passagem. Inclusive, aqui nessa reunião, tem pessoas que fazem parte desse milagre aqui, desse milagre. Gente, e aí, para encurtar bastante a história, Deus falou: você vai escrever. Tem um grupo da escola que a gente estuda, tem 1.024 pessoas. E Deus falou: você vai escrever lá no grupo da escola. Falar que eu estou falando que você vai, mas você não tem dinheiro. Eu falei: não, Deus, eu não vou fazer isso. Não vou fazer isso. Eu falei: de jeito nenhum eu vou fazer isso. Gente, pensa, né? Imagina. As pessoas têm as suas necessidades, né? Tem gente que tinha que pagar a mensalidade da escola, tem gente que tinha que pagar a mensalidade do colégio do filho, comprar arroz, feijão. Eu vou falar que eu queria ir para uma viagem que eu não tinha dinheiro, as pessoas vão falar o quê? O problema é seu, né? Se resolve com Deus. Ele está falando que você vai, então você vê com ele. Gente, mas eu falei, Deus, eu não vou fazer isso. Eu fiquei brigando com Deus assim 5 minutos. E Deus falou, esse é o passo que você tem que dar. Eu falei, meu, eu falei, isso é da minha cabeça. Mas não era da minha cabeça, gente, porque eu não queria fazer aquilo de jeito nenhum. E eu fiz, contrariada, mas eu fiz, com muita vergonha, mas eu fiz. E eu escrevi em 15 minutos, exatos 15 minutos, uma pessoa que, deixa eu ver se ainda está. Sim, o marido dela está aqui. Entrou em contato comigo e falou assim: Ana, eu não sei se ela sonhou ou se ela acordou de manhã com o meu nome, com a imagem do meu rosto, e Deus falava para ela que eu ia na escola de profetas e que ela ia comprar a passagem de ida e volta de avião para mim. Gente, estava dando, final do ano, estava dando quase R$ 4.000 a passagem de avião, ida e volta. Quase R$ 4.000. E aí, gente, começaram a acontecer milagres. Uma pessoa entrou em contato comigo e falou assim: você tem lugar para ficar? Eu falei: não. Então pronto, você vai colocar, dividir aqui o hotel comigo. Aqui, ó. Ele levantou até a mão aqui, ó. Eu não falei o nome porque eu não sabia se podia falar, Herbert. É, eu falei: eu não sei. Você quer falar, Herbert? Aí eu já continuo. Quer falar? Gente, eu estou sentindo que é para realmente. Você quer falar, Herbert? Deixa eu ver se. Peraí. Vê se ele está autorizado Tenta a liberar o abrir. microfone. Tenta abrir aí teu microfone agora. Foi. Abri, agora abriu. Tranquilo. Você vai entender por que que você vai estar ouvindo esse testemunho. Escuta aí. Pode falar, Herbert. Eu, eu deu vontade de falar, sim, para confirmar e para dizer também que eu senti de falar. Às vezes a gente pode ajudar uma pessoa, não é só com dinheiro, porque nós também, na ocasião, não tínhamos o dinheiro para pagar e nem o cartão para pagar a passagem dela, mas a gente tinha milhas. E a Priscila acordou realmente sentindo no coração de fazer essa oferta para ela, mas também não sabia se ela realmente queria ir ou não. E a mensagem dela foi o sinal para Priscila entrar em contato. Ela falou: olha, eu posso dar as passagens, mas eu não tenho como dar a hospedagem. Ela falou: não, a outra pessoa já está arrumando a hospedagem. Então foi algo assim, muito rápido e muito de Deus. E detalhe, a Priscila tentou fazer sozinha essa oferta e não conseguiu. Ela precisou da minha ajuda. E aí precisou me chamar. E ela, no início, ela estava achando que eu não ia querer fazer, né? Justamente para que ia mexer na questão das milhas que a gente estava organizando para uma viagem. E aí eu falei, não, agora. Eu sentei no computador, algo que ela ficou, acho que a manhã inteira tentando fazer sozinha, em 5 minutos a gente resolveu nós dois juntos. Gente, olha, eu vou dizer, quando eu cheguei, encontrei com esse casal, com essa família toda, eu abracei muito, porque eles foram assim, sabe, chave nesse milagre. Eu não sei, vocês entenderam o que ele falou? Foi a parte de por que que Deus queria que eu colocasse lá no grupo. Ela ia ter o sinal se eu comunicasse que eu precisava. E por isso ela entrou em contato comigo. Deus queria que eu comunicasse que eu precisava. Gente, isso. Aí entraram em contato comigo falando assim: você tem onde ficar? Então você vai dividir o hotel comigo, já está tudo pago, você já tem onde ficar. Eu recebi Pix pro translado do aeroporto pro local.
Minha alimentação, gente, não faltou nem sobrou, foi a conta exata. Lá eu recebi presente, livro, camiseta. Gente, eu voltei para casa assim, ó. Quem me conheceu antes não sabe mais quem é, tipo, quem é essa pessoa agora? A Escola de Profetas realmente foi algo assim impactante na minha vida, né? Em novembro do ano passado. E eu precisava ver aquilo ali. Mas e por que que eu tô contando esse testemunho, né? Porque até o Gabriel falou, as coisas que ele tem orado, as coisas que ele tem gerado em oração, os milagres que ele tem pedido a Deus, não impactam somente a vida dele, impactam outras pessoas. O Gabriel e a Bruna, que estão aqui, eles têm essa base missionária, eles abençoam muitas pessoas. Então, inclusive, o sustento deles eles tiram do sustento deles para abençoar outras pessoas na base missionária, da cesta básica, enfim. Então, tudo que a gente. A escola de profetas, até hoje eu transbordo aquilo que eu tenho, que eu recebi lá na escola de profetas, né? Deus me abençoou, ele mudou muita coisa na minha mentalidade, ele me ativou em muitas coisas que hoje eu posso abençoar a vida de outras pessoas, inclusive, né? Então, nada para na gente. Nada para na gente. Eu quero dizer para vocês, né? Por que que eu quis contar esse testemunho, né? Eu tenho vários, vários testemunhos de milagres assim, recentes, até mais recentes. Mas eu quis compartilhar esse testemunho porque eu tinha zero possibilidade de ir, gente. Zero possibilidade de ir. Não tinha nenhum centavo. E às vezes um passo de obediência destrava portas na nossa vida que a gente não faz ideia. Eu tive que engolir o meu orgulho. Porque eu sempre fui a pessoa que abençoei os outros. Eu nunca fui aquela pessoa que pediu. E Deus, naquele dia, ele precisava quebrar um pouquinho a Ana. Eu fiquei com muita vergonha, mas eu fui lá e fiz. E era o que Deus estava querendo fazer exatamente naquele dia, era daquela forma. Então, às vezes, Deus quer que você desfrute de algo. E Ele está falando para você fazer uma coisa pequenininha. Só que às vezes aquilo ali vai custar para você porque você tem o teu ego ainda inflado, né? O teu orgulho tá lá em cima. E ele tá querendo, inclusive, tratar. Ele quer te abençoar, ele quer ao mesmo tempo tratar outra coisa na tua vida. Então, é muito importante que a gente se mova em obediência, né? Porque um passo de obediência destrava portas na nossa vida e milagres que a gente não faz ideia aonde vai chegar, né? Porque isso aí foi só um pedacinho. Pode falar, Herbert. Peraí. Vai, Herbert. Número destravou. Só para confirmar um pouco também do que a Ana está falando aí de testemunho, quero dar o nosso também, que foi muito parecido com o dela. Dia 23 do mês passado, a gente precisava pagar a matrícula do segundo ano da Priscila, que é a minha esposa quem faz a escola, e as primeiras mensalidades, né? E não tinha condição também, e aí o Espírito Santo falou para ela, coloca no grupo. E aí eu que ajudei ela, fiz o texto, peguei o link, organizei e entreguei para ela jogar no grupo. A gente jogou no dia 26 à noite, já quase meia-noite. Dia 27, no domingo, já surgiu duas ofertas. No dia 28, a matrícula tinha sido quitada, né, pelas ofertas. E aí faltava a mensalidade, era mais US$ 300. E mais 3 dias foi quitado também a mensalidade de 6 meses. Ou seja, em 5 dias, Deus operou de forma milagrosa, US$ 450, pouco mais de R$ 2.500, para ela pagar a matrícula e quitar 6 meses da escola. E também tivemos que ser vulnerável, né? Porque a gente sempre teve naquela posição de abençoar outras pessoas e nunca de pedir uma bênção. E Deus também tratando justamente a questão do orgulho. E fazer isso destrava realmente não só a vida de você que está sendo vulnerável, mas também destrava coisas na vida de pessoas que estão ofertando. Então, de pessoas que ofertaram na nossa vida,
nós já recebemos testemunho que algo já aconteceu miraculosamente assim em pouco tempo também, de coisas que a pessoa já vinha orando há anos. Então, toda vez que você sentir de fazer algo para alguém, faça, porque não é só sobre o outro, também é sobre nós que estamos fazendo aquela oferta, porque alguma coisa Deus está destravando no coração das duas pessoas, tanto de quem está fazendo quanto de quem está recebendo. É isso. Mais Glória a Deus. bem-aventurado é o que dá do que o que recebe, É né? verdade. Eu Amém. me lembro que há um tempo atrás o senhor falou: deixe a sua chave Pix disponível, deixe ela visível. Aliás, faz isso você também. Porque às vezes a pessoa quer te abençoar e às vezes ela só vai ter essa direção, só vai ter essa ideia quando ela perceber a possibilidade de fazer isso. E a gente aprendeu uma coisa também numa aula que a gente teve com a Heidi Baker. Acho que a Ana, por mais que ela esteja no segundo, eu acho que participou dessa mesma aula. E foi um dia que eu e Bruna a gente estava. Agora não dá mais. Como, né? Que a gente vai pagar as próximas mensalidades. E ela falou assim: você tem um pai, mas também tem uma família. E nem tudo o pai quer fazer diretamente, ele quer, porque mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Então, é o que o Herbert estava falando. Você está disponível, porque você é uma terra fértil. Você está disponível para ser o destino das sementes de outra pessoa. É uma forma de você abençoar a outra pessoa. Isso parece que está fugindo do que a gente está falando aqui, mas está tudo interligado. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Porque a gente está falando de fé, a gente está falando de passo de fé, a gente está falando de expectativa, né? De ajustar as nossas crenças com aquilo que é a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. E que quando a gente obtém uma vitória pessoal, essa vitória está afetando a várias outras pessoas. Essa é uma vitória do reino de Deus. Quando a gente tem uma vitória, é o reino de Deus que está avançando, gente. E outra, é uma forma de Deus ser conhecido como um bom pai. É uma oportunidade a gente revelar ele, é uma oportunidade a gente dizer quem ele é. Quando a gente desfruta, aliás, isso é uma coisa, a gente não foi chamado por Deus só para falar do amor dele. A gente foi chamado por Deus para demonstrar o amor dele por nós. Não estou dizendo através de nós, sim, também através de nós. Amar ao próximo também é uma forma de revelar o amor de Deus para o outro. Mas quando você se permite ser amado, quando você fala assim, não, eu vou ser alvo da bênção de Deus. Eu vou ser agora alguém próspero. Eu vou ser curado. Não é só você que está sendo beneficiado. O conhecimento de Deus está sendo liberado para muitas pessoas. Entende como é que muda tudo? Amém? Amém. Eu queria só complementar, né, que foi tão poderoso tudo que a gente já ouviu aqui e a presença de Deus, né, tá aqui. Eu não sei se vocês estão sentindo, acredito que sim, né? Mas para mim ela tá muito palpável. E a gente precisa lembrar, né, que o poder da vida e da morte estão na nossa língua. Então a gente tem esse poder. A palavra de Deus diz isso. A gente tem poder para gerar vida e para gerar morte. E qual é o papel que nós queremos nesse tempo, né? Vamos gerar vida ou gerar morte, né? E isso em todos os aspectos, né? Em todos os aspectos. A gente precisa testemunhar daquilo que o Senhor tem feito, porque se Ele fez na vida de um, Ele vai fazer de novo. A gente tem que liberar palavras proféticas, a gente tem que estar em cooperação com aquilo que o Pai quer fazer aqui. E aquilo que o inimigo está fazendo, a gente não precisa falar, porque já é visto, já é visível. Mas a gente declara exatamente o oposto, o contrário. A gente faz e declara aquilo que o céu está querendo fazer. A gente chama o céu para a terra, a gente alinha o céu com a terra. E a gente traz, e a gente profetiza, e a gente gera isso no nome de Jesus, porque essa é a vontade dele. Assim na terra como no céu. Nós somos filhos de Deus. A criação aguarda. Eu falo isso aqui, gente, sempre, né? Quem está aqui com a gente sempre ouve. A criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Nós somos os filhos de Deus e precisamos nos apropriar daquilo que Jesus já fez por nós na cruz e declarar vida, vida, vida em abundância,
que é o que o Senhor tem para nós. Amém. Bruna, Gabriel, esse testemunho, inclusive, que eu contei, né? Gabriel contou testemunho aqui também, né? Logo no início, quando ele começou a falar. E eu não sei se você entendeu. Você está ouvindo, o Gabriel falou, olha, você tem um milagre, você precisa de um milagre hoje? Você precisa de uma porta aberta? Você precisa de um milagre financeiro? É, eu falei que esse testemunho é uma porta aberta, é uma ativação para que você receba também. Se é na tua saúde, se é no financeiro, se é uma porta de emprego, se é uma promoção. Eu não sei exatamente o que é que você precisa, mas esses testemunhos que foram contados aqui, nós estamos abrindo, nós, não exatamente nós estamos representando aqui a abertura dessa porta de testemunhos, que para que você viva esses testemunhos também. Só que você tem muitos testemunhos. Você tem muitos testemunhos que às vezes você esquece. Deus quer que você viva novos testemunhos. Deus tem novos testemunhos. Deus quer renovar o seu livro de testemunhos. Então, a gente está aqui ativando. Cada um de nós estamos sendo aqui ativados para novos testemunhos que nós iremos contar. Então, em nome de Jesus, isso que foi declarado aqui, isso que nós compartilhamos aqui, receba para a sua vida. Porque o Gabriel não é um filhinho amado de Jesus, lírio do campo, a Bruna, eu, o Ebert, somos todos filhos que temos acesso, temos direito a uma herança. Ela não vai ser depois que acontecer alguma coisa, depois que eu me esforçar. Essa herança está disponível para os filhos que se veem como filhos. Então, em nome de Jesus, receba, acesse essa herança, né? E tome posse disso. E veja, isso aqui foi tudo sobre fé. Qual é o passo de fé que você precisa tomar hoje? Mandar mensagem para um advogado, como o Gabriel falou? Ir numa concessionária? Pedir alguém em casamento? Eu não sei qual é o passo de fé que você precisa dar. Não sei, veio agora pedir alguém em casamento. Não sei qual é o passo de fé que você precisa dar, né? Eu não sei exatamente o que que é que você precisa fazer, mas eu sei que existe algo que Deus ele está soprando. Só que ele não está gritando no teu ouvido, ele está sussurrando. Faz isso, faz isso. Dê esse passo de fé. Dê esse passo de fé que você vai ver o milagre acontecer. Sabe? Não como, vamos ver qual é. Não. Quem é o teu pai? Quem é o teu pai? Desse testemunho da escola de profetas. É, agora, recente, a minha escola está toda paga. O meu segundo ano, que eu vou começar a estudar, quase no final desse mês, a gente começa as aulas. O meu segundo ano da Bethel está todo pago. Quase 8.000 reais, 7 mil e poucos reais, está todo pago. Milagre! Um milagre. Eu não sou filhinha queridinha de Jesus. Não sou. Eu tenho vivido milagres porque eu decidi caminhar em fé, né? Estamos todos. Tem dias que acordo assim, a fé não, tipo assim, ixi, hoje eu acho que ela tá meio capenga. Eu preciso lembrar dos testemunhos, contar o testemunho para Ana mesmo. A Ana precisa lembrar do testemunho dela. Então, em nome de Jesus, lembre aquilo que o Senhor já fez na sua vida, mas não fique de testemunho antigo em testemunho antigo. Ele quer fazer algo novo. O algo novo está na porta. Só que na porta do algo novo tem um pitbull. Então você vai dar um chute no pitbull, porque o pitbull, na verdade, ele só tá latindo, ele não vai fazer nada com você, ele não tem nem dente, esse pitbull. Então você vai dar um chute nesse pitbull. Ele só tem cara de bravo, mas você vai dar um chute nele e você vai entrar na porta do seu destino.
Você vai escancar, porque essa porta tá escancarada para você, mas o pitbull tá ali para te assustar. Mas ele não tá abrindo a boca para você não saber que ele tá sem dente. Mas ele tá sem dente. Já te contei o segredo. Ele tá sem dente. Você foi ativado em poder e autoridade pelo teu pai. E ele não te deu isso para você usar no momento específico. Ele te deu isso para usar aqui na terra, como é no céu. Assim na terra, como é no céu. É aqui que a gente precisa usar esse poder e autoridade. É aqui. E a gente vai usar ou não vai usar hoje isso aí? Dá passos de fé hoje. Hoje, não é amanhã. Hoje. O que que você precisa fazer hoje? 10 horas da noite, agora não vai dar para eu falar com o gerente do banco para falar, ó, pode olhar aí que vai ter dinheiro na minha conta. Eu não sei o que que é que vai ser o seu caso, não. Mas amanhã de manhã, qual é o passo que você vai ter que dar amanhã de manhã? Amém, gente? Desculpa aí, Gabriel, Bruno, eu falei demais, mas é o Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. É isso. Eu botei aí, vou botar de novo o link do grupo do WhatsApp do Aviva Zoom, porque eu sei que algumas pessoas acabam entrando direto na reunião. E se for o seu caso e você quiser participar de novo, entra lá no grupo. O grupo fica aberto só nos dias da reunião. Amanhã, sexta-feira, ele fica aberto para interação, conversa, testemunho, né? E compartilha lá como é que foi sua experiência hoje. Você vê que no grupo tem 200 pessoas. Agora online nós temos 32. Ou seja, tem mais ou menos 170 pessoas no grupo que não estão aqui. Então compartilha lá como é que foi sua experiência. Conta seus testemunhos, né? E se você está assistindo no YouTube, porque nós temos pessoas que vão assistir direto no YouTube, na descrição do vídeo vai estar o link do grupo também. Enquanto esse grupo existir, a gente vai estar fazendo reuniões aqui quinta-feiras, até que o Senhor dê outra direção para nós, né? E então se junta aqui com a gente, dê seu passo de fé e, e é isso. Eu creio que tudo aquilo que a gente semeia, sabe, no Senhor, Ele multiplica. Aquilo que a gente segura fica debaixo do nosso controle, do nosso domínio. Quando a gente entrega, entra no reino dele e aí ele multiplica. E a taxa de juros do reino é 100 por 1. Não, você não vai encontrar essa taxa nem no Bitcoin. Amém? Então, vamos dar passos de fé, de risco, porque eu creio que nós vamos escolher muitos milagres. E eu creio de verdade que todo mundo que está aqui hoje vai experimentar milagres. Amém? Amém, Ana, Bruna. Vamos lá. Amém. Foi, Ana? Acabou? Amém? Então é isso, gente. Deus abençoe vocês. Eu creio que quinta-feira vamos estar aqui novamente. Se você não conseguir participar ao vivo, a gente vai manter a rotina. Ana é expert aí no vídeo. A gente não sabe como, mas ela faz muito rápido tudo isso. Então eu acho que daqui a pouco, ou amanhã, não sei, em algum momento ela vai soltar lá no grupo aí compartilha o link. Eu tenho certeza que vai fazer sentido para muitas pessoas. Acaba sendo um vídeo um pouco informal, diferente dos vídeos no YouTube, sem edição, né? Tá aqui o meu fundo todo embaçado, não tem problema. O que importa é a mensagem, o que importa é o que a gente vai transmitir. Eu sempre falo com o Bruno aqui, o que importa é o áudio tá bom. Se o áudio tiver bom, as pessoas vão entender. Amém? Então Deus abençoe. Vamos orar, vamos orar. Minha esposa está me lembrando aqui. Vamos orar para liberar vocês. Crente ora, graças a Deus por isso. Pai, obrigado, Senhor, por essa noite. Aplica, Pai, a tua palavra nos nossos corações. Confronta, Pai, estruturas que ainda carregamos em nós, que limitam a atuação do teu poder, Pai, que a gente possa permitir que o Senhor nos ame, permitir que o Senhor nos abençoe, porque tua palavra diz que aquele que se aproxima de Deus é necessário crer que ele existe, mas não só isso, mas que ele é galardoador, ou seja, ele presenteia aqueles que creem na existência dele, naqueles que se aproximam dele. Ele dá galardões, ele dá recompensas por simplesmente nos aproximarmos. Pai, que a gente possa estender as mãos
para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Que a gente possa permitir hoje, Pai, que o Senhor transforme a nossa vida num livro de testemunhos, como a Ana mencionou, que a gente venha testemunhar do teu amor, do teu cuidado, da tua bondade e do teu poder, para que muitas pessoas acessem, Pai, a tua graça, muitas pessoas conheçam o teu amor, conheçam a tua bondade através do teu amor liberado a nosso favor, porque o Senhor quer ser através de nós, mas o Senhor também quer ser por nós. E hoje, Pai, que cada um aqui estenda as mãos para receber tudo aquilo que o Senhor tem para nós. E a partir desse lugar de filhos amados e abençoados, nós possamos nos levantar com autoridade para decretar, Senhor, a tua vontade na nossa família, na nossa cidade, na nossa nação e por todo o globo terrestre. Que a tua glória se espalhe, Pai, sobre toda a terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a igreja, Deus abençoe o Brasil e conte os seus testemunhos. Amém? Tchau, tchau, gente. Até a próxima Tchau, quinta. gente.